Recebendo o Dr. Guilherme de Abreu Silveira, que é pediatra, médico lá do Einstein, em São Paulo, do Hospital Albert Einstein, e está aqui no programa para ajudar você, mamãe. As mamães continuam ansiosas, não? Sempre. Sempre. Pode ser de primeira viagem, de segunda, Sempre. de terceira, mãe é mãe. Dizem que só muda a identidade e o endereço, né? Exato. Mãe é tudo igual, é a verdade. Tem pergunta já, doutor? Vamos a esse plantão que a gente quer que seja quinzenal aqui no programa, numa segunda-feira falando sobre ginecologia, na outra segunda-feira falando sobre filho, duas coisas que preocupam demais nós mulheres. Essa é a Patrícia Sena, seja bem-vinda, Patrícia. Boa tarde, o que fazer para melhorar a prisão de ventre em um bebê de 1 mês? Ele mama no peito e toma complemento. Gostaria de saber também se é recomendado dar água, já que toma o complemento. A Patrícia Sena está vendo a gente em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Doutor Guilherme, seja bem-vindo ao programa. O que você responde? Essa é realmente uma pergunta bem frequente, viu? O bebê, no primeiro mês, ele realmente pode ter um pouquinho de prisão de ventre, mas nem sempre isso é um problema. O nenê que está tomando complemento e mamando no peito, ele pode ficar até uns 3 ou 4 dias sem evacuar. O que é esse complemento aí? Complemento são as fórmulas infantis, são os leites artificiais. Ah, tá. Ela completa com isso. Exatamente. Dá um pouquinho de peito às vezes completa. A mãe tem uma produção baixa de leite e a gente diz que complementa com leite artificial. Esse nenê precisa de água? Não necessariamente. Até nos dias de mais calor, e se o nenê realmente está sofrendo com um pouquinho de constipação, a mãe pode ofertar um pequeno volume de água de manhã, um pequeno volume de água à tarde, mas isso não é obrigatório, tá? Para melhorar, tem alguma coisa? Tem. As mães, pelo menos de primeira viagem, não costumam dar muita importância para a questão das massagens, mas isso de fato funciona bem. Né? Então, fazer massagem na barriga do nenê, principalmente no sentido horário, fazer aquela famosa bicicletinha, né, com as perninhas do nenê, isso estimula o intestino do nenê a funcionar. Fora isso, como esse nenê em particular, da Patrícia, está mamando complemento também, ela pode fazer o complemento com o que a gente chama de água de ameixa, que é deixar a ameixa preta de molho e fazer a mamadeira com essa água, né, que ela fica com um tom mais turvo, e fazer o complemento com essa água de ameixa, que também ajuda o intestino do nenê a funcionar. Isso é uma medida natural. Ok, vamos lá para a pergunta da André agora. Aliás, a foto lá está com o bebezinho. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, André. Atenção, amigos. Boa tarde, Santa Receita. Boa tarde! Para você, Andréia, eu queria saber sobre estomatite em bebês. É uma doença perigosa? Como prevenir isso? Ela é de Trindade, Goiás. Agora, como Goiás dá audiência aqui para o programa, hein? Meu Deus! Eu tenho que agradecer muito o povo de Goiás. Muito, muito obrigada mesmo. E a você, Andréia, vamos saber então com o doutor Guilherme. Andréia, estomatite não é, em geral, uma doença grave, mas é muito frequente e causa um sofrimento no nenê, né? Porque são aftas dolorosas na boca. É o famoso sapinho? É o sapinho. Sapinho. E, na verdade que sapinho pega porque a gente beija bebê? Pode ser? Pode ser. É mesmo? Então a avó tinha razão. O sapinho tem duas versões, né? Existe a infecção causada pelo fungo cândida, que gera o sapinho, que é aquela mancha branca na língua, mas existe também o sapinho estomatite, que são as lesões aftoides na boca do nenê. Como as lesões são dolorosas, a mãe pode notar que o nenê fica com mais dificuldade de mamar. E aí gera todo um estresse. Chora, né? Chora bastante, pode vir com febre e em algumas situações extremas esse nenê que não mama direito pode até desidratar e precisar de internação hospitalar. Nossa, olha como é perigoso. É uma doença simples, de resolução geralmente espontânea. E como se pega isso? Pega através de gotícula de saliva, né? Então, de um nenê para outro. Muito próximo da criança. As famílias que têm hábito de dar beijo na boca de criança, ou compartilhamento de chupeta em creche, esse tipo de coisa, né? Então, agora, para prevenir é isso, então, evitar essas coisas. Evitar esses contatos, né? Eu sempre escuto histórias de mães que pegam o filho em creche e quando olham pelo retrovisor, percebem que a criança está usando chupeta que não é da criança. Né? Pegou do coleguinha, né? Então, e aí realmente Olha, contamina. porque eu vou dizer uma coisa, viu? Em creche também, escolinha, assim, né? Pré-escola, eles compartilham tudo, É uma loucura. É uma loucura. A criança é fogo, tem que ficar de olho o tempo inteiro. Boa tarde, eu sou a Marisa e moro em São Paulo. Oi, Marisa, seja bem-vinda. Claudete, meu filho tem 1 ano e 11 meses e está com um probleminha na parte íntima. O saquinho dele fica inchado e roxo. É normal? Ele nunca teve isso?
Isso acontece com meninas em alguma fase? Acontece, Marisa, e não é normal, tá? Apesar de também ser uma condição relativamente frequente. O nenê, às vezes, o menino pode ter o que a gente chama de hérnia. O que é a hérnia? E pode na mais ceia de idade, assim, 11 meses? 1 ano e 11 meses, aí no caso. 1 ano. Provavelmente essa hérnia já existia e só agora que ela está dando problema para esse nenê. Pode nascer já com ela? Nasce com a hérnia, geralmente. E por quê, doutor? É uma comunicação, essa comunicação existe, na verdade. A natureza já prevê essa comunicação entre a barriga do nenê e o saquinho. Tá. Porque a mesma origem embrionária do testículo no menino é o ovário, que está dentro da barriga da mulher. Então, quando o nenê se modifica para virar um homem, aquele ovário embrionário se transforma num testículo e desce para a bolsa escrotal. Então, em alguns casos, essa comunicação é muito larga e existe uma comunicação entre o abdômen e a bolsa escrotal e pode acontecer esse problema da hérnia. Geralmente é cirúrgico, né? Então, não é normal, precisa realmente levar para um pediatra. É a única razão que ele fica assim ou pode ter outra razão, não? Normalmente geralmente é isso. Geralmente é isso. Então, olha, Marisa, como foi importante a sua pergunta, tem que levá-lo ao pediatra, né? Sim. Leve urgente, converse com o médico, que pode ser caso de uma cirurgia. Mas não é uma cirurgia perigosa. Não, é super tranquilo, vai embora no mesmo dia, geralmente. Tá bom, então fique tranquila também, tá bom, Marisa? A Marcela Vicente, ela também tá com o bebezinho lá na rede. Ai, que delícia, na rede. De onde será que ela é? Rio de Janeiro, é isso? Boa tarde, eu sou a Marcela, sou de Itaperuna, interior do Rio de Janeiro. Tenho um bebê de 2 meses, ele está muito irritado na hora de arrotar. E quando não arrota, dorme muito mal e fica agitado. É normal? Ele também tem um pigarro após a mamada. Parece estar gripado, mas não está. Olha aí os pais de primeira viagem preocupados. As dúvidas são bem comuns, viu? Bom, primeira parte, Marcela. Quando o nenê realmente não consegue fazer esse processo de arrotar, ele fica realmente irritado, né? Então, tem várias técnicas que você pode utilizar e ela não diz aqui se o nenê dela está mamando no peito ou mamadeira, mas provavelmente esse nenê está engolindo muito mais ar do que ele deveria estar engolindo na hora da mamada. E se for na mamadeira, qual é o problema? O problema geralmente é que a mãe ou chacoalha demais o leite e fica todo espumado por dentro, o nenê engole uma quantidade grande de ar, ou aquela mamadeira que fica indo e voltando, o nenê que mama muito deitado e entra ar na mamadeira. E algumas mamadeiras têm válvula para anticólica, que a gente fala, e outras não têm. Então pode ser que o nenê... tem que comprar uma com válvula. Nossa, como isso está moderno, hein, doutor? Está muito moderno. Válvula anticólica? Válvula anticólica. Nossa, quando eu tive minha filha, não existia nada disso, não. Válvula anticólica. Nada mais é do que um furinho na parte de cima. Mas é importante. É importante, porque cólica nos primeiros 3 meses. Agora, e se for no peito, o que pode estar acontecendo para estar entrando ar? Tem que ver a pega do nenê, porque em algumas ocasiões o nenê faz uma pega errada do seio da mãe. E aí, geralmente eu falo que está fazendo aquele barulhinho na hora de mamar, né? Fica fazendo aquele ruidinho na hora de mamar, é sinal que o nenê está engolindo ar, porque a amamentação tem que ser praticamente silenciosa. Isso é que deve estar provocando. Agora, bebê tem que arrotar depois da mamada? Em geral, nos primeiros meses de vida, a gente recomenda que faça esse processo de colocar para arrotar. Se o nenê não arrotar num prazo de 20, 25 minutos, ok, põe no berço e viva a vida tranquilo. Mas... para sua próxima vinda aqui, vamos trazer uma boneca tipo bebê. Porque para arrotar ainda é assim, põe ele de pé. Já estou perguntando porque já fui há vários anos. Você põe ele em pé, e não sou avó. Põe em pezinho e dá uns tapinhos, assim, é isso exatamente. Ainda? Mas o legal do boneco, para servir de exemplo, nós também podemos falar muito a respeito de posicionamento de nenê, que é um assunto bem polêmico. Legal, de como... Vamos arranjar um bebê. E que tem uma... Um falso bebê, né? Porque um bebê de verdade ninguém vai emprestar pra gente aqui, né? Agora, esse pigarro que a Marcela está comentando, geralmente o que as mães comentam é que fica fazendo aquele ruído no nariz, e não necessariamente um pigarro na garganta. É aquele barulhinho que fica, toda a respiração do nenê, você escuta como se o nenê estivesse respirando com uma secreção nasal. Essa secreção é absolutamente normal. O nariz do nenê é realmente bem pequenininho, ainda mais nos primeiros dias de vida, ainda está com a parede interna do nariz um pouquinho inchada, e aí o ruído fica ainda mais importante. Mas é normal, é tranquilo, não precisa fazer absolutamente nada. Se tiver muito intenso, pode lavar com um pouquinho de soro, mas sem exagero.
Então, fica tranquila, vê essa coisinha do ar, faz arrotar, que é importante. Tem um pouquinho de paciência, porque às vezes uns arrotam mais rápido e outros demoram um pouquinho, né? Exatamente. Anda lá, dá uns tapinhos de leve e tal. Semana não é fácil, não. Mas é uma delícia, não é? É muito bom. E o doutor volta aqui, eu vou dar um recado, mas ele volta para continuar respondendo aí a sua pergunta, não é? Eu continuo conversando com o doutor Guilherme, pediatra, respondendo as perguntas aí do nosso público. Ai, mas olha que bebê mais bonito na foto do WhatsApp, olha lá. É a Dalva. Oi, boa tarde. Gostaria de saber do pediatra o que é, eu não sei se está certo, calásio de repetição, é isso? Eu imagino que ela esteja se referindo a uma mancha que dá dentro da boca do nenê, que pode realmente acontecer e ser de repetição. O que é mancha? É uma manchinha, geralmente é uma contaminação bacteriana, é uma flora natural da boca do nenê. Isso pode realmente acontecer e não precisa fazer absolutamente nada. Não tem perigo? Não. Deixa pra lá, dói? Incomoda o bebê? Não, de jeito nenhum. Ah, então tá bom. Se não dói, não incomoda, se ele não chora, tá tudo bem, né? Vamos para a próxima. Luana, olá, boa tarde. Meu filho tem 8 anos, nem parece, hein, Luana? Que gata. Nunca fez exame de sangue, urina ou fezes, mas venho percebendo que ele come muito, come de tudo sem intervalos. Pode ser verme, ansiedade ou até mesmo compulsão. Ela é de São José dos Campos. Nunca fez nenhum exame? Olha, pode ser tudo, Luana, e pode não ser nada. Né? Aqui no caso ela cita como exemplo uma verminose, né? Tem sido cada vez mais raro encontrarmos verminose em crianças. Existe lombriga? Existe. Existe de verdade? Existe mas de verdade. Mas quem tem lombriga come muito? Não necessariamente. A criança, para estar nessa situação de uma infecção por verme e com muita ansiedade por alimentação, ela tem que estar numa situação de desnutrição crônica. Então, ela com certeza não está diante disso na casa dela, né? E nós temos visto cada vez mais raro verminose em crianças de meio urbano. Geralmente são crianças mais de meio rural. E para chegar num ponto, assim, uma criança com um sistema imunológico competente, para chegar numa situação em que a verminose domina o organismo daquela criança, é muito complicado. Então, não acredito que seja simplesmente a verminose. Nesse caso, ansiedade e compulsão pelo alimento, uma má educação, né? O filho dela já está com 8 anos. Come de tudo sem intervalo? Exato, é um hábito ruim, né? Provavelmente a gente está lidando ou realmente com ansiedade em criança, que cada vez mais tem se diagnosticado, ou até com simplesmente o mau hábito dele de não ter controle dos horários de alimentação, e você entra num ritmo viciante ali de comer o tempo inteiro, que é muito difícil de apagar. Também, né, doutor? As crianças estão cada vez mais ligadas aos aparelhos eletrônicos, não é? Cada vez mais sedentárias. Exato. E, por um outro lado, são pequenos executivos com horário para tudo. A ansiedade, às vezes, bate mesmo. E a pessoa ansiosa, às vezes, come demais, não come? Come demais. Por compulsão. E esse é um ponto importante mesmo, porque se alimentar diante das telas gera esse tipo de coisa. coisa. Então, pode ser tudo isso. Pode ser tudo isso. Pode ser o verme, pode ser compulsão, pode ser tudo tem isso. que fazer exame. Qual o exame que vai determinar isso? Na verdade, se for para investigar a verminose, geralmente é um parasitológico de fezes. Tá. Já é suficiente para se identificar. Ansiedade, existem alguns testes que os pediatras podem aplicar para fazer essa triagem de ansiedade específico no público infantil. E até uma compulsão é mais uma questão de comportamento, de conversar com a criança durante as sessões com o pediatra e tentar buscar sinais de alerta para que aquela criança esteja trabalhando com uma forma compulsória de alimentação. Certo. Jéssica Borges, olha, essa é pra gente. Boa tarde, Santa Receita. Boa tarde! Pra você, Jéssica. Você tá vendo esse boa tarde bem forte aqui do meu Paçoquinha? Mostra o meu Paçoquinha aí, mostra. Mostra o Paçoquinha. Eu gosto quando o Paçoquinha vem no programa, porque ele faz todo mundo gritar. E como é que é o seu boa tarde, Paçoquinha? Boa tarde! Não, fala de como você faz aí. Boa tarde, Santa Receita. Boa tarde! Ficou com vergonha. Tem um filhote, diz a Jéssica Borges, de 4 anos, e queria saber se é normal umas manchinhas brancas que saem na pele, tipo uma alergia. O lugar fica cheio de bolinhas e meio esbranquecido, assim, né? Ela é de Belo Horizonte, Minas Gerais. Obrigada, Jéssica, pela participação. E um beijo aí no filhote, que você não colocou o nome. Jéssica, essas manchas brancas que geralmente aparecem na pele, se for uma mancha bem clarinha, quase do tom da pele da criança, e que não tem descamação,
é uma condição que nós chamamos de pitiríase alba. Como se fosse assim, o primeiro estágio de um processo alérgico na pele. Antes de ficar com aquela vermelhidão intensa, a pele pode se manifestar com essa pitiríase alba. É uma questão mais de reação da pele ao ambiente, a produtos químicos, sabonetes, shampoos, que não são adequados para a pele da criança. E a melhor saída para isso é a hidratação. Hidratação com hidratante convencional. Para bebês. Para bebês. Para criança, ainda, né? Tem 4 anos e um bebezão. A Rose, olá, boa tarde, Rose. Qual a melhor época para iniciar a alimentação com papinhas? Verduras, legumes, ela é de Embu das Artes. Rose, as sociedades de pediatria mundo afora entendem que a melhor época para se começar esse tipo de alimento é alguma coisa entre 4 e 6 meses. Né? Não muito mais cedo do que 4 meses e não muito mais tarde do que 6, 7 meses. E aí faz um processo de adaptação da criança a uma nova alimentação, porque entende-se que até antes disso ela estava ingerindo exclusivamente leite, ou leite materno ou fórmula, como nós falamos. O que se preconiza hoje, doutor Guilherme, aleitamento materno até que idade? Aleitamento materno exclusivo até 6 meses e depois intercalado com outros alimentos até 12 meses. Algumas sociedades, a Sociedade Brasileira de Pediatria até defende que esse aleitamento seja postergado até depois de 12 meses, mas isso não necessariamente é uma indicação de todos os pediatras. Tá certo, porque depois também, olha, o que já recebi na vida de perguntas, como secar o leite, como eu faço para desmamar meu filho, já está com 2 anos, não larga o peito, está com 3 anos, não larga o peito. Exatamente. Né? Depois o desmame fica também bem difícil. Nessa época do ano, nós estamos... Dia 1º de abril, como lembrou a Gleice, dia da mentira, né? Hoje em dia nem tem mais tanto isso, tanta pegadinha, mas em abril, nessa época do ano, o consultório do pediatra ele é mais visitado por qual problema em bebês? Principalmente pelas doenças respiratórias de transmissão na época do outono. Nós estamos no outono há mais ou menos uma semana. Outono é uma época que preocupa. É pior do que o inverno, para falar a verdade, porque as oscilações de tempo são mais intensas. Então, e as transmissões de vírus acontecem. E o principal vilão dessa história, que as pessoas de casa devem reconhecer o nome, é o vírus sincicial respiratório, né? Que lota as enfermarias de pediatria nessa época do ano. E é terrível. E faz visitas ao médico, faz visitas ao hospital, faz inalação em casa e o problema está lá, né? O problema está lá. Cuidado. Agora, eu queria agradecer aqui ao doutor Guilherme, que volta, então, daqui a 15 dias para a gente continuar esse bate-papo, respondendo todas as suas perguntas a respeito dos bebês. E vou deixar aqui o contato do doutor Guilherme de Abreu Silveira com vocês. Ele é de São Paulo, o Instagram é @Guilherme Pediatria, só isso? Guilherme Pediatra. Pediatra. Desculpa, eu que li errado aqui. Instagram, @Guilherme Pediatra. E o telefone do consultório é 11 5102 2013, tá? 11, o código de área é São Paulo, 5102 2013, tá certo? Posso só dar um recado? Pode, claro. Nesse sábado, dia 6, nós vamos fazer um evento beneficente na clínica. Vai ser um mutirão multidisciplinar de atendimento de crianças carentes. Que legal. Com todo tipo de transtorno de desenvolvimento, com ou sem diagnóstico. Então, fica o telefone da clínica ou o celular WhatsApp, que é o 948957828. Peraí que eu vou anotar aqui, é 11, né? DDD 11 94895 7828. 7828. É o celular WhatsApp. Tá. Para as famílias que tiverem... Se inscrever. É de graça. É 100% gratuito, interdisciplinar. Onde que é a clínica fica em São Paulo, na Avenida Berrini. Na Luiz Carlos Berrini. É fácil também. Luiz Carlos Berrini. E para problemas de desenvolvimento? Crianças que não estão crescendo. Não crescem, não falam, não andam, todo tipo de transtorno de desenvolvimento, com ou sem diagnóstico prévio. Nós vamos estar nesse sábado atendendo. Com vários médicos. Vários profissionais, é interdisciplinar, Legal. Nós temos fisioterapeutas, fonoaudiólogos, vamos fazer um trabalho bacana de acolhimento para esses pais. E orientação. E orientação. Agora, doutor, de que horas a que horas? Começa às 8 da manhã e vai até umas 2, 3 da tarde. Até tá bom. Nós conseguimos atender o público todo. Ixi, não sei não, acho que vai aumentar.
Mas vamos fazer essa chamada aqui. Na Luiz Carlos Berrini, né? Berrini. É número? 105. 105. O telefone, o WhatsApp é 11 94895 7828. É preciso fazer a inscrição? Precisa fazer a inscrição. Tá bom, até porque, né, tem um número limite. Para crianças com problemas de desenvolvimento, crianças e famílias carentes aí de São Paulo, capital. Obrigada, Muito viu, obrigado, doutor Guilherme? foi um prazer. Venha sempre mesmo.